Bom dia, meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus, o Senhor da glória. Nós estamos vendo Hebreus capítulo 12, versículo 4. Hebreus 12, versículo 4. Pai Celeste, bendito seja o teu nome, bendito seja o nome do teu Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agradecemos-te a tua muita misericórdia para conosco. Agradecemos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Rogamos, Senhor, que tudo aqui diga glória. Pedimos a tua bênção sobre nossas vidas. Dá-nos entendimento para que obedeçamos a tua palavra. Abençoa todo o departamento infantil, agora envolvido com a ministração da tua palavra, e também a nós aqui nesse lugar. Perdoa os nossos pecados. Nós oramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Hebreus capítulo 12, versículo 4. Assim está escrito: Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecido da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis em correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Os irmãos sabem muito bem que o nosso tema é exatamente o que está exposto em todo esse tempo, amorosamente treinados ou disciplinados até ao fim. E nós já temos considerado, já vimos boa parte desse texto que acabamos de ler, por que não dizer a maior parte. E chegamos finalmente na última parte, que chamamos de quinta parte. Ou seja, a disciplina deve nos conduzir exatamente a um resultado que seja um resultado que nós, na verdade, bem gostaríamos. Então, seria a disciplina, esse é o tema nosso, ela entristece, mas conduz ao bom resultado, ok? Ora, o versículo 11, eu peço que os irmãos acompanhem a leitura, e por que não leamos juntos esse versículo 11, que diz assim: toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Esse mesmo versículo, numa outra versão, a Almeida Revista Corrigida, não tem muita diferença, mas ele começa dizendo assim: e, na verdade, toda a correção ao presente, ou seja, no momento, não parece ser de gozo, de alegria, senão de tristeza, mas depois produz fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. E uma outra, na verdade, não é uma tradução, uma interpretação, diz assim, a Bíblia, a mensagem:
A disciplina nunca é divertida quando está sendo aplicada. É sempre dolorosa. No entanto, mais tarde, evidentemente, há uma bela recompensa, pois quem é treinado adequadamente se torna maduro no relacionamento com Deus. Qual é o sentido desse versículo 11? Nós trabalharemos, vendo esse versículo 11, com dois sentidos. Um é negativo e o outro é positivo. O negativo é a primeira parte, porque aqui nós temos um aspecto que ele mesmo diz, não é agradável. Então, esse aspecto é que diz respeito ao fato de que a disciplina, ela carrega em si mesmo um aspecto, um aspecto doloroso, porque é disciplina. O segundo que nós veremos, ele diz respeito ao resultado. A disciplina promove um gracioso resultado. Meus irmãos, a vida ela está repleta de dificuldades. Não tem jeito. Não tem como dizermos que estamos em berço esplêndido e que nada vai nos perturbar. Isso é viver enganado. Porque sempre haveremos de nos deparar com situações as mais variadas e diversas possíveis, situações essas que nos causam dores, angústias, etc. Basta que pensemos que vivemos numa esfera horizontal de relacionamentos, de interrelacionamentos, e aí nisso vem os embates da vida. Seja no casamento, seja no trabalho, seja no ambiente acadêmico, normalmente nós haveremos de enfrentar embates. Nesse sentido, nós vamos ver a parte negativa com o seguinte título: a disciplina carrega em si um aspecto dolorido, ou doloroso, como que ele diz toda disciplina. Com efeito, ele está dizendo aqui, o autor de Hebreus, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Realmente, irmãos, como nos incomoda, como nos traz, como eu tenho dito, inquietações, frustrações e tantas outras coisas nesse nosso dia a dia. Aqui temos a disciplina, cujo significado, segundo Strong, é a ideia de todo treino, como se fosse a educação infantil. Os pais sabem muito bem que eles até se cansam de tanto se deparar com a necessidade de corrigir seus filhos. Porque os pequenos, assim, parece assim que num dia é possível que, claro que vai diminuindo, mas é possível que o pai ou a mãe se cansem de falar as mesmas coisas, dizer as mesmas coisas e ter que usar a vara sempre, porque eles fazem sempre o que não é devido. Eles têm a gente tem a impressão que, puxa, esse menino ou menina não são quase incorrigíveis. Não, mas é porque a vida requer isso. Então, nós temos que entender que cada disciplina, seja a disciplina do ponto de vista da verbalização, porque existe isso. Quem é que gosta de receber crítica? Você gosta, Daniel? Não, Daniel não gosta. Ninguém gosta, mas às vezes nós precisamos de disciplina nesse sentido. Imagina alguém chega continuamente atrasado e o chefe vai e diz: como isso? A pessoa sabe que está errado, mas aquilo dói, aquilo traz um desconforto e nem sempre percebemos que é uma disciplina do Senhor. O Senhor, às vezes, usa pessoas que não têm nada a ver com a fé
para nos disciplinar, para dizer coisas que nós não gostamos de ouvir, mas temos que ouvir. Então, aqui nós vemos que essa disciplina, ela não é bem vista. Essa afirmação, mesmo, tem o propósito de nos ensinar o modo correto de considerar toda disciplina. Eu lembro de uma ocasião em que eu tive que... Vocês sabem aquele sorriso amarelo que a gente dá às vezes, né? Eu me lembro que eu furava a fila. É até feio dizer isso, né? Eu furava a fila. Mas no restaurante, logo no início que eu entrei, aí alguém disse, aqui tem uma vaga para ti. Aí o camarada disse assim, escuta, eu cheguei primeiro, você tem que ir lá para trás. Aí eu dei aquele sorrisinho estranho, né? E não é que eu fui para trás? Fui para trás. E isso me faz lembrar o que o apóstolo Pedro disse aos seus leitores. Se vocês puderem, abram só Bíblia no capítulo 2, da primeira carta de Pedro, e vocês vão ver que até no sorriso amarelo nós sofremos, porque é vergonhoso certas coisas serem feitas, serem ditas para nós em função do que fizemos. Vejam, no capítulo 2, eu vou ler a partir do versículo 18, para que os irmãos percebam bem o contexto. Servos, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18. Sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. No entanto, quando ele fala no versículo 20, isso foi aplicado a mim e pode ser aplicado a você. Pois que glória há, se pecando, e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Vocês perceberam a ilustração que eu fiz? Vá para lá para trás, você não tem direito de ficar aqui na frente. E eu dei um sorriso amarelo, fui lá para trás, mas que glória houve nisso? Pelo contrário, eu fiquei envergonhado. Vocês estão entendendo? Então, aqui nós vemos que toda a nossa vida, diz Matthew Henry, é um estado infantil, por isso precisamos continuamente ser disciplinados, e imperfeito. Toda a nossa vida é um estado infantil e imperfeito quanto às coisas espirituais. Devemos nos submeter à disciplina de tal estado. Ou seja, nesse período, e qual é o período? Toda a nossa existência é um período de disciplina, porque nós estamos numa jornada e precisamos ser direcionados pelo Senhor. Bom é quando passamos por essa situação sem que tenhamos pecado, sem que tenhamos dado lugar. Ou seja, nesse período do nosso estado de imperfeição, é natural que ninguém aprecie o sofrimento decorrente do treinamento. É por isso, irmãos, que, pela falta de compreensão, nós buscamos nos livrar de tudo que cause dores, tudo que cause desconforto, porque isso não nos agrada, essas coisas não nos agradam, mas é necessário. Vocês estão entendendo? Daí, o apóstolo Pedro, com o propósito de nos orientar no que diz respeito à maneira de enfrentarmos as dificuldades que são disciplina, ele diz assim: não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. É uma enfermidade, é a falta de emprego, é alguém que passou a perna em você de forma injusta. Uma série de coisas ocorrem, mas nós precisamos sempre lembrar de algo. O que diz Romanos 8, 28? Vocês sabem de qual? Sabemos que todas as coisas
cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, ao dizer aqui toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, o autor da carta aos Hebreus, de modo implícito, está afirmando que os crentes deveriam se alegrar por saber do propósito da disciplina, que é exatamente a nossa santificação. Eu me refiro aqui quando nós estamos sob o fogo ardente, mas agindo de modo correto. Porque se não for uma ação, uma conduta correta, não tem mesmo lugar para alegria, e sim para tristeza, e tristeza que conduza ao arrependimento. Tudo bem? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Esse é o estado de humilhação. O estado de humilhação, ele tem a duração de quantos dias, quantos anos? A vida inteira. Meus irmãos, para que nos consolemos, para que nos fortaleçamos, basta que nós olhemos para o estado de humilhação de nosso Senhor Jesus Cristo. O que nos dizem dele as Escrituras? O apóstolo Paulo diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, sendo reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou até a morte, e morte de cruz. Todo o período que o Senhor Jesus passou aqui na terra foi de humilhação. Todo o período que o Senhor Jesus passou aqui na terra foi um período de sofrimento. Foi um período de estar sob a disciplina do Senhor. Aí vem a pergunta: por ele ter pecado? Não, de hipótese alguma. Mas ele precisava. Ele, Jesus, diz a Escritura, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua piedade. E diz assim: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Esse é o nosso exemplo de reação diante da disciplina. Vocês estão entendendo que eu estou aplicando essa disciplina que o autor de Hebreus está falando aos seus irmãos? Vocês estão percebendo que ele se constitui como exemplo? Ele, no capítulo 12 mesmo, já falou que nós devemos olhar a ele firmemente, que é o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Ele diz, não fazendo caso da ignomínia, não fazendo caso dos reveses, das desonras. Tudo bem? Pois não. Uma pessoa disciplinada na igreja, ela pode ser motivo de crítica ou de desprezo pelos irmãos. Da igreja, por ela ser disciplinada, os irmãos estariam certos fazendo isso, desprezando? Eu gostaria que vocês ouvissem de novo o que ele acabou de perguntar. Tem uma pessoa que está sendo disciplinada, ele está se referindo à disciplina eclesiástica. E ele está dizendo assim, qual deve ser Qual deve ser a reação dos irmãos para com aquele que está sob disciplina, certo? É desprezar o irmão ou não? Irmãos, se é uma disciplina eclesiástica, isso quer dizer que a igreja, através dos seus líderes, que formam, no caso, se for no âmbito da Igreja Presbiteriana do Brasil, é o conselho que
viu necessidade de disciplinar a pessoa. Impôs uma disciplina na pessoa. Qual deve ser a atitude dos irmãos? Deixa a Escritura falar, né? Não é melhor a Escritura que a Escritura falar? Então, vamos ver a segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3. E esse texto, em certo sentido, responde às duas indagações. Diz assim o versículo 14. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 14. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, notai-o. O que é isso? Fiquem de olho nessa pessoa que não está sendo obediente à palavra. Segunda coisa, nem vos associeis com ele, nada de comunhão com ele, porque ele está sob disciplina. Mas tem um propósito. Qual é o propósito? Para que fique envergonhado. Meus caros irmãos e irmãs, evidentemente que eu estou respondendo uma pergunta e a minha resposta é no sentido genérico, porque cada caso é um caso. Se há, da parte do conselho, orientação para que, olha, não se associe com ele. E como é que vem essa orientação? Quando diz assim o conselho? O irmão ou a irmã estão proibidos, essa é a palavra, proibidos de manter comunhão, não pode participar da mesa da comunhão. Então, os irmãos não vão poder, tem um aniversário ali, vamos chamar o irmão, tem um aniversário ali, não vai ajudar o irmão. Por quê? O que diz o texto aqui, irmão? Vamos ler juntos, por favor? Versículo 14, vamos ler juntos. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, notai-o. Vocês não estão lendo, não? Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 14. Eu não tinha dado a referência, não? Dei, né? Então, vamos ler juntos de novo? Por favor, vocês, agora. Caso não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. É isso. Mas agora vem outra orientação bíblica. Versículo 15. Todavia, não o considereis por inimigo, mas advertiu-o como irmão. Essa pergunta, aí está a resposta, está satisfeito com a resposta? Você tem que falar com quem fez a pergunta, porque eu usei só esse texto, mas há casos muito mais severos do que esse. 1 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo diz que essa pessoa deveria ser excluída da igreja. Sim. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Fez assim, foi? Sim, senhor. Tem uma outra pergunta ali atrás. Estique bem seu ouvido, que ele está bem lá atrás. Não, mas pode falar que ele tem o ouvido esticado. O meu não, mas ele... Olha, eu vou embora. Que tá... Eu vou dizer o que eu entendi no final da pergunta. A pergunta do irmão é: se esse texto que o senhor tratou agora de Tessalonicenses, ele não está se referindo a um irmão que está assim, longe da igreja, que ele não está vivendo realmente na prática do pecado, não aquele que está sob disciplina e deseja, mostra arrependimento e deseja estar na igreja, mesmo depois de ter praticado certo pecado. Foi feita a pergunta, eu usei um exemplo hipotético relacionado ao nosso caso aqui, ou da igreja, usei até a expressão Igreja Presbiteriana do Brasil, quando o conselho disciplina uma pessoa. Se o conselho disciplinou a pessoa e disse, fulano ou cicrano, sei lá, se homem ou mulher, estão, né, no caso, estão afastados da comunhão da igreja. Pode até participar do culto, mas não vai participar da ceia, não pode exercer funções, ou seja, tem uma disciplina e restrições naquilo que diz respeito
aos deveres e obrigações e privilégios de uma pessoa. Tira certos privilégios. Mas ele está sob disciplina. Isso não quer dizer que, porque foi por causa, não quer dizer que não está sob disciplina. Está sob disciplina. Quem vai dar a palavra, dizer assim, olha, a pessoa já está restaurada, agora sim, já saiu do período de disciplina. Estou querendo sentir sua reação. Entendeu? Os irmãos entenderam? Seu Hélio parece que não entendeu. O irmão está dizendo que o irmão está comparando com o texto de Pedro, né, que eu não ouvi o texto. E aí eu posso dizer que fiquei perdido para mim poder falar com Não, ele está falando do apóstolo Paulo mesmo, de 2 Tessalonicenses 3:14. É o mesmo texto. 2 Tessalonicenses 3:14. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não considereis por inimigo, mas advertiu com o irmão. Eu falei que eu vou aplicar esse texto para que seja bem ilustrado ao caso de alguém que o conselho disciplinou e disse, olha, fulano tem tais restrições para fulano de tal, até, se disser assim, 3 meses, digamos, tempo indeterminado. Aquele período é período de disciplina. Não pode, porque foi publicada a disciplina, dizer assim, não, então ele está arrependido. Tá. Quem vai dizer que ele está arrependido não é a igreja. Ou, ao mesmo tempo, é a igreja por meio do conselho. Vocês entenderam bem agora isso? Entendeu, Celdo? Não, mas é isso. O texto está falando assim, você tem alguém que está andando dissolutamente. Então, se você está vendo alguém andando dissolutamente, você tem que se afastar dessa pessoa, para ver se essa pessoa cai em si. Mas o que eu fiz foi mostrar o que ocorre ao longo dos anos nas igrejas. Então, assim como... Veja, é uma coisa muito bonita. Em que sentido? O positivo. O negativo não tem beleza. É o anúncio da disciplina para determinada pessoa. Ora, se o conselho diz, essa pessoa está afastada da comunhão, está sob disciplina. Passa um tempo, o conselho analisa a situação da pessoa, aí vem e tem o maior prazer de dizer, irmãos, nossa querida irmã, ou nosso querido irmão, estão restaurados à comunhão da igreja. Aí todo mundo vai abraçar. É isso. Tudo bem? Tudo bem, igreja? Eliel, era isso que você queria saber também, né? Ótimo. Tem outra pergunta? Sim. Quando a pessoa é disciplinada pela liderança da igreja, mas naquele momento ela disse, estou arrependida, e mesmo assim o conselho, a liderança restringe certos direitos, como da comunhão da igreja, da ceia do Senhor. O que visa essa disciplina? É verificar se ela teve verdadeiro arrependimento ou tem outras coisas mais? As duas coisas. Quando o conselho vê uma pessoa, o conselho não é Deus. Começa por aí. O conselho não tem a capacidade do Senhor Jesus, que diante de uma mulher pega em flagrante adultério e que queriam apedrejá-la e incitaram o Senhor para que fizesse isso, ele ficou observando tudo aquilo. Vocês conhecem muito bem o texto. E então, quando todos ouviram o Senhor dizer, quem estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra. O primeiro que atira a primeira pedra. Todo mundo foi se afastando, se afastando, se afastando. Ficaram os dois sozinhos, a mulher e ele. E ele então perguntou, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela, arrasada, ela disse, ninguém, Senhor. Então ele disse, nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. É o Senhor da igreja que está fazendo isso. Mas quando se trata do conselho, não basta necessariamente a pessoa dizer, estou arrependido. Às vezes o conselho ouve isso, se alegra, mas não se alegra tanto quanto deveria. Por quê? Porque ele percebe que há necessidade de um tempo, como aconteceu com Davi, que depois de ter feito a sua confissão, o Senhor não aliviou a mão de Davi, sobre Davi, não. Davi ficou muito tempo para cumprir o que o Senhor disse que ia fazer nele.
O Senhor fez com que toda a casa de Davi sofresse. O Senhor fez que Davi sofresse humilhação. Simeia, inclusive, jogava terra sobre ele, chamando de homem de Belial. Davi submeteu-se à disciplina do Senhor até o ponto que, quando um dos seus soldados tirou a espada para cortar o pescoço daquele homem, ele disse: quem sou eu, ó filho de... que tens tu comigo, ó filho de Seruia? Se o Senhor diz: apedreja Davi, amaldiçoa Davi, melhor dizendo, quem és tu para dizer que não? Quem sabe o Senhor não olhe para a minha aflição nesse dia e use de misericórdia para comigo? Há um período que a pessoa precisa passar, e é o período em que ela vai, de fato, demonstrar que ela está arrependida. Ela vai se tornar humilde, ela vai responder como Davi disse: pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Você não vê Davi reivindicando em momento algum alívio da parte do Senhor para que ele pudesse ter retirado aquela situação dele. A pessoa, será que ela entendeu? Você sabe rapidinho que a pessoa entendeu, né? Foi ele mesmo que fez a pergunta. Quando ele começa a fazer pergunta, ele não olha uma vez para a telazinha assim, já sei que ele está fazendo pergunta. O senhor entendeu? O irmão está perguntando diante de olhar para a disciplina e perceber que toda a disciplina é justa. Mesmo quando nós merecemos a disciplina no sentido porque cometemos tal ato ou pecado, ou quando o Senhor visa a sua glória e o melhor para nós. Então, a pergunta que o irmão fala, como nós podemos... E aí tem uma tendência de nós querermos fugir da disciplina. Então, como nós podemos olhar para si mesmo e percebermos que estamos tendenciosos a isso, a fugir da disciplina que vem do Senhor? Muito boa pergunta. Eu quero iniciar dizendo que nem toda disciplina é justa. Deixa eu falar. Nem toda disciplina é justa. Em que ponto toda disciplina é justa? Quando a gente pensa que o Senhor está fazendo isso. Mas nem sempre os homens fazem justiça devida. Um conselho pode errar, mesmo formado de homens bem intencionados, mas ele pode errar, ele pode falhar. Nesse ponto, se o conselho não está agindo de forma correta, mesmo não mesmo intencionalmente, mas tem uma injustiça. Pode ser uma justiça na aplicação do tempo de disciplina, na aplicação da natureza da disciplina. Entende o que eu estou querendo dizer? Agora, veja bem, a pergunta dele é: como é que nós devemos reagir, mesmo com esse aspecto negativo que estou falando? Quando o senhor ia fazer uma pergunta, eu estava aqui com um texto interessante. Olha o que o apóstolo Paulo, depois de trazer o exemplo do Senhor Jesus Cristo, que se humilhou até a morte de cruz, e dizendo que o Senhor o exaltou, ele então diz assim aos irmãos, segundo a carta aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 12, ele diz assim: assim, pois, diante do que foi relatado, diante do exemplo do Senhor Jesus Cristo, amados meus, versículo 12, como sempre obedeceste, não só na minha ausência, porém muito mais agora na minha ausência, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então ele diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Aqui ele está dizendo: olha, andem no temor do Senhor, porque é Ele quem está conduzindo vocês. Vamos dizer que entendeu a parte que eu disse que negativa, que os homens podem fazer isso. Por exemplo, Jó recebeu disciplina da parte do Senhor, mas quando você olha do ponto de vista do Senhor, é perfeito. Mas quando você olha do ponto de vista dos homens, os 3 amigos dele, por exemplo, foram injustos. Mas aí vem como é que a gente deve reagir a tudo isso. Versículo 14. Vamos ler juntos? Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Como é que eu sei
que eu não estou me submetendo à disciplina do Senhor? Se eu murmurar. E como é essa murmuração? Ela pode ser assim: puxa, está pesado, está murmurando. Agora não é ele não, ele agora vai ler. Podemos dizer que Davi foi um pai que não corrigiu o filho e teve consequências sérias? Não, e sim, Davi, ele corrigiu seus filhos, mas não fez como se esperava. Quem diz isso é a Escritura. Você abre o livro de Provérbios e Salomão diz assim, você percebe, vamos usar de justiça, né? Provérbios, livro de Provérbios, capítulo 4. Salomão dizendo: ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixeis o meu ensino. E ele então diz: quando eu era filho, em companhia de quem, meus irmãos? De meu pai, tenro e único diante de minha mãe. Então ele quem, irmãos? Meu pai, me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive, adquira a sabedoria, adquira o entendimento e não te esqueça das palavras da minha boca, nem delas te apartes. E ele, tudo isso, é Davi ensinando. É o que mais a gente vê no livro de Provérbios, é menção do ensino que Davi deu ao seu filho. Então, eu disse que não é verdade que Davi não disciplinou seus filhos. Não é verdade. No entanto, é verdade que Davi não fez isso com todos os seus filhos. O Adonias, né? Adonias não era filho de Davi? Era ou não era? Era ou não era? Era. De Adonias se diz que seu pai nunca falou uma coisa negando a Adonias o que devia negar. Resultado, Adonias cresceu de forma muito ruim e se deu mal mesmo. Então, sim e não. Ninguém é perfeito. Tudo bem? Podemos continuar então. O que é que devemos então? Se não devemos murmurar diante da disciplina do Senhor, devemos atender o que o apóstolo Paulo, ou melhor, Pedro, disse, e acabamos de ler. Mas não lemos. Capítulo 4 da primeira carta do apóstolo Pedro, versículo 13. Essa deve ser a nossa atitude. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13. Observe. Ele diz: pelo contrário, ou seja, não há nada de extraordinário. O Senhor, de forma ordinária, nos disciplina. Não há nada de extraordinário. Ele diz: alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. E ele continua dizendo: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Por quê? A ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Outra pergunta? Sim. Uma pessoa disciplinada de excomunhão na igreja, que momento deve ser aplicado? Excomunhão? Quando é que deve se aplicar a excomunhão? A excomunhão, via de regra, ela acontece quando, primeiro, a nível de relacionamento com outrem. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Você foi lá e disse: meu irmão, o que você está fazendo comigo não é justo. Passa um tempo, ele não se arrepende. Então você, com o desejo de vê-lo arrependido, você chama uma ou duas pessoas, evidentemente, no mesmo espírito seu, que quer ver a restauração dele. E agora os três vão até ele e falam a mesma coisa. Se arrependa desse seu pecado. Ele não dá ouvido. Tempos depois, não dá ouvido. Então você diz à igreja, no nosso caso,
leva ao conselho. O conselho examina aquela pessoa e aí diz, olha, você deve se arrepender, aplica uma disciplina nele. Passado o tempo, ele não se arrepende. Já disse a igreja, não se arrependeu. Então considera-o gentio e publicano. Vocês viram os passos? É isso. Como compreender quando estamos passando por uma disciplina ou por uma provação do Senhor? Como compreender quando estamos passando por uma disciplina ou provação do Senhor? Sua mulher, para você, é flor que se cheire? Todo mundo já respondeu, viu? Todo mundo aqui casado já respondeu. Você diz assim, puxa, eu não merecia ser assim, não. Se eu soubesse antes, se eu ouvisse a mamãe, se eu ouvisse o papai, eu não teria casado com ela. Agora é tarde. Agora é tarde, aguenta firme, até eu morrer. Se você morrer primeiro, melhor, porque você morreu logo. Né? Vai até o fim. Não tem essa de, não deu certo, então larga. Não tem. Se submeta, ame a sua mulher. Eu falei mulher ou homem, como foi que eu falei? Ame até o fim. Não tem essa não, de trocar. Não tem não. Agora, se é o homem não é fácil. Agora, homem não é fácil. Se você casou com um homem e ele está demonstrando que realmente é demais, eu chamo de peste, né? Também aguente, filho. Aguenta, mulher. Eu garanto que teve um dia que você disse, é o amor da minha vida, é o meu príncipe, é isso, é aquilo outro. Quando começaram a ficar debaixo do mesmo teto, agora, aguenta. Não tem essa de deixar, não. Claro, existem exceções, não vou falar delas aqui, em que não é para aguentar em certo sentido. Não vou falar isso. Quem quiser depois, em particular, está certo. Porque eu até já disse para a mulher chamar a polícia para prender o marido dela. Já disse. Mas em que situação, se você no coração disser assim, só resta agora chamar a polícia porque ele está demais, mas eu quero ele de volta. Aí você vai à delegacia da mulher, denuncia ele, mas não vai dar nem um sorrisozinho se a delegada puxar a orelha dele na sua frente. Se fica ali, Senhor, tenha misericórdia, porque ele vai ser humilhado, mas vai voltar de lá uma uva. Você já viram o caso desse? Eu conheço o caso desse, irmão. Mas também cuidado, porque tem homem que, quando chega em casa, ele mata a mulher. Você foi denunciar, agora você vai morrer. Não, agora não. Agora é tarde. Mas existem meios para que se trate as questões. Enfim, a pergunta está respondida. Não está respondida? Tem que ter paciência de tudo isso. Tudo bem, irmãos? Aos casados, se for mulher, olha o que o Senhor diz. Mulheres, sejam submissas a vosso marido, para que, se algum deles não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, pelo procedimento, por observar o vosso comportamento, cheio de temor. Isso é para a mulher. Então, tem mulher que realmente está se dando muito mal, porque o marido se mostra até não crente. O que ela deve fazer? Orar, buscar do Senhor ajuda. E, às vezes, a ajuda de alguém, se está na igreja, tem que ser uma liderança. Mas qual é o recado para os homens? Maridos, vós igualmente, vivei a vida como do lar com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, visto que sois igualmente co-herdeiros, co-participantes, melhor dizendo, da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Irmãos, a Escritura nos traz tantas orientações, diretrizes, mandamentos, todos visando estarmos bem. Mas nisso tudo, só um, e somente um, passou por seu período de disciplina, sem jamais murmurar. Passou pelas piores durezas da vida, sem jamais dizer que estava pesado, senão abrir o coração a Deus e dizer assim, Pai, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? E já vimos a resposta, o significado, em certo sentido, dessas palavras. Ele não era por ele que estava falando aqui, mas para que a gente olhasse e visse que alguém nos substituiu, sofrendo morte e morte de cruz. Tudo bem? Outra? Hoje foi bom, né? Tudo bem.
Como temos reagido perante as dificuldades da vida? Temos considerado os reveses como procedentes do Senhor? Então, que façamos como Abacuque. Abacuque estava sob pressão, eu estou correndo para lá, já cheguei lá. E ouviu o Senhor dizendo: eu vou disciplinar esse povo que está andando de forma injusta. E depois que o Senhor descreveu como seria isso, depois que o Senhor disse como eram os inimigos de Deus mesmo que iriam disciplinar como varas na mão do Senhor o seu povo, olha a resposta de Abacuque no capítulo 3, versículo 16. Ele disse: ouviu, ou seja, ouviu a Deus, as coisas que ele disse, e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio, em silêncio, nota de murmuração, em silêncio, devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Vamos ler juntos o final de Abacuque, versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da coça, e me faz andar altaneiramente. Que o Senhor seja servido, aplicar a sua palavra ao nosso coração, e enquanto isso aguardaremos o momento oportuno de vermos a parte positiva desse versículo 11. A disciplina promove um gracioso resultado. Que o Senhor nos abençoe ricamente, irmãos e irmãs. Amém.